Olá, mulheres! Iniciamos hoje uma série de vídeos sobre mulheres da Bíblia posicionadas em Deus para garantir vitória. E hoje eu quero falar com vocês sobre Raabe. Raabe, a história de Raabe está descrita lá no livro de Josué. E eu preciso, em alguns minutos, contar para vocês o contexto em que vivia Raabe. A Bíblia diz que Raabe era uma prostituta que tinha sua casa sobre o muro de Jericó. E o momento em que ela está vivendo é este. O Senhor tinha escolhido para si um povo chamado Israel. E prometeu a este povo uma cidade, a cidade de Canaã. Eles tinham perdido agora o seu líder Moisés, que tinha falecido, e o Senhor tinha levantado um novo líder, Josué. E eles já tinham vivido muitos milagres, e todos os povos já estavam sabendo o poder do Senhor de Israel. E a Bíblia vai nos contar que a primeira cidade em que Israel vai tomar para chegar até a cidade prometida de Canaã é Jericó. E Josué então envia 2 espias. Esses espias vão a Jericó para conhecer o local, a cidade e o que eles esperavam lá. E a Bíblia vai dizer que eles ficam na casa de Raabe. E Raabe, quando recebe estes homens na sua casa, ela esconde eles, porque homens da cidade souberam que havia espias de Israel em Jericó e precisavam tirar eles dali. Mas ela, conhecendo e ouvindo falar sobre o Deus de Israel, esconde os espias. Depois que esses homens vão embora, ela vai até os espias e ela conversa com eles, que ela tem ouvido falar de quem Deus é. Ela tem ouvido falar que Deus tinha aberto o Mar Vermelho para o povo passar e das maravilhas que Deus tinha feito. Então Raabe toma um posicionamento e ela faz um pedido àqueles espias. Ela pede que, assim como ela agiu com benevolência para com eles, que eles, quando tomasse Jericó, lembrasse dessa bondade dela e também pudesse proteger e salvar a ela e toda a sua casa. E a Bíblia nos contar que os espias fizeram uma aliança com Raabe e falaram para ela que eles estavam dando a sua vida pela dela, mas ela deveria guardar segredo e ela deveria colocar na sua janela um fio de escarlate. E este fio simbolizava uma aliança de sangue. E quando Israel tomasse Jericó, aqueles que chegassem perto da casa de Raabe e olhassem para o fio de escarlate, eles saberiam que ali estava a mulher que tinha agido com bondade, agido com benevolência com eles, salvado a vida deles perante os homens de Jericó. E então, por causa disso, eles dariam a sua vida pela vida dela e de toda a sua casa. O que nós podemos aprender, então, com a vida de Raabe, com as atitudes de Raabe que levaram ela à vitória? O que nós podemos tirar de exemplo para que também no nosso contexto e na nossa vida nós possamos alcançar vitória naquilo que almejamos? Primeira atitude que Raabe teve. Quando ela está diante dos espias, ela reconhece quem Deus é. A Bíblia diz que ela fala: estamos ouvindo falar de quão grande é o Deus de vocês. Estamos ouvindo falar das maravilhas que Ele tem feito. Diante de uma situação de guerra, diante de uma situação de doença, diante de uma situação de vulnerabilidade como a de Raabe, reconheça quem Deus é. Você já tem ouvido falar que Deus é poderoso, que Ele é o soberano Deus, que Ele tem o controle da sua vida nas mãos. Você tem ouvido falar das coisas que Deus tem feito, milagres que Ele tem agido, não só na sua vida. Você consegue trazer à memória o que Deus já fez por você, às vezes em que você pediu, orou e Ele te respondeu? Ou você talvez que não tem uma vida que anda com Deus diariamente, mas você escuta falar através dos seus vizinhos, dos seus amigos de trabalho, através de um parente seu, das grandezas de Deus. Então, a primeira atitude que vai levar você à vitória, que vai tirar você deste contexto de tristeza, de dor, de luta, é você reconhecer com toda a sinceridade do seu coração quem Deus é. Ele é o poderoso Deus, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus que ama a humanidade, Ele é o Deus que dá o seu Filho por amor a todos, para que todo aquele que nele crer não pereça.
Segunda atitude que Raabe teve e que eu quero levar para minha vida para ser uma mulher posicionada em Deus é que Raabe, reconhecendo quem Deus é, ela entende que deve fazer o que é certo. E o certo no contexto de Raabe era esconder os espias, porque ela sabia que eles estavam ali por um propósito que Deus tinha para aquele lugar. Então eu quero te convidar, mulher, a você como filha de Deus, a você como alguém que reconhece quem Deus é. Faça o que é certo. Faça o que é certo sendo mãe. Faça o que é certo sendo esposa. Faça o que é certo sendo trabalhadora, empreendedora, sendo serva no seu ministério. Decida fazer o que é certo. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós reconhecemos que Deus, ele tem deixado a sua palavra como um guia para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz o que é bom e o que é mal. A palavra de Deus nos ensina o caminho em que nós devemos seguir. E esse caminho é um caminho de paz. É um caminho onde há o fruto do Espírito Santo, onde há bondade, há benignidade, onde há domínio próprio. Então, muitas vezes nós queremos, eu não sei qual é o seu contexto, mas nós sempre temos algo que nós estamos precisando que Deus faça por nós. Porém, decida hoje fazer também o que é certo. Dentro do seu contexto, qual é o posicionamento de fazer o que é certo que você tem que fazer, que você tem que se posicionar. Pense sobre isso. A terceira atitude que eu encontro na história de Raabe é que Raabe foi uma mulher de fé. A Bíblia diz que ela esconde eles, né, sabendo que aquilo era o certo a se fazer, porque ela entendia que o Deus Todo-Poderoso estava enviando eles para ali, então ela tinha que se posicionar e fazer o que é certo. Ela reconhece quem Deus é, mas ela também tem uma atitude de fé. Quando ela adentra na presença deles, ela escondeu eles no telhado, diz a Bíblia, e ela vai até lá, ela adentra como uma atitude de fé a presença deles e ela faz um pedido. Eu entendo que mulheres posicionadas são mulheres que sabem o lugar de pedir. E eu quero te convidar a você entrar nesse lugar, na presença de Deus. Entrar neste lugar onde você pode, com fé, ter certeza que o seu pedido será atendido. Raabe teve fé para pedir, ela entrou crendo que ela seria atendida. Ela chega na presença daqueles homens e ela disse: eu tenho agido com bondade, com benevolência para vocês. Então eu peço, ajam comigo e com a minha família com benevolência. A Bíblia diz que através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. E que nós podemos entrar neste lugar da presença de Deus com inteireza de fé, sabendo que seremos atendidas em tempo oportuno. Então talvez você precise que Deus salve alguém da sua casa. Talvez a salvação seja para a sua vida. Talvez você precise, mulher, de que Deus mude o contexto da sua história como Ele mudou o contexto da história de Raabe. Então tenha uma atitude, se posicione em fé e entre na presença de Deus e faça o seu pedido. A quarta atitude que eu vejo na vida de Raabe é que ela foi uma mulher obediente. Depois de que os espias ouviram, né, o seu pedido, eles disseram: ok, o seu pedido será atendido, porém você precisa se posicionar em obediência. E a ordem é: você precisa colocar na janela da sua casa um fio de escarlate. Era um fio vermelho que simbolizava naquela época uma aliança de sangue. Ninguém iria entrar na casa de Raabe. Todo o povo de Israel que iria tomar Jericó, eles sabiam que se eles encontrassem uma casa que tivesse um fio de escarlate, ali eles não deveriam entrar, ali eles não deveriam tocar. E sabe, no nosso contexto, nós podemos entender que o fio de escarlate, que essa aliança de sangue, foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele se entregou como cordeiro mudo, ele se entregou, entregando a sua vida para nos libertar do mundo, nos libertar de Satanás, nos libertar de uma vida que estava longe de Deus. E ele então na cruz, ele com o seu sangue, ele compra a nossa liberdade e agora nos dá acesso a Deus. E ele diz: na sua vida tem o sangue de Jesus. Quando nós nos posicionamos em obediência,
E como que eu me posiciono em obediência, Dayana, no meu contexto? Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você deixa que Jesus entre na sua vida, você começa a viver uma vida com Ele, e todos os dias você começa a obedecer a sua palavra, todos os dias você começa a desejar, querer saber o que Jesus quer para a sua vida, e então o sangue de Jesus, ele está nos umbrais da sua casa. Quando o inimigo vem, quando a doença vem, quando os problemas vêm, quando a falta de recursos vem, aí eles olham e eles enxergam o fio de escarlate, eles enxergam o sangue de Jesus, e eles olham para a sua vida e eles veem uma vida obediente a Cristo, uma vida entregue a Cristo, uma vida que deseja, que vive a vida de Cristo, que abandona o velho eu. Raabe, a Bíblia vai dizer que depois que ela é salva, ela começa a passar a viver com o povo de Israel. E no Novo Testamento, agora sobre a graça, aqueles irmãos ouvem falar sobre Raabe, que ela tá no rol dos heróis da fé, uma mulher de fé, uma mulher que foi reconhecida porque agiu com fé, agiu com obediência, entendeu quem Deus era. Então eu te convido, querida amiga, nessa série de mulheres de Deus que nós vamos estudar durante este mês de março, pense sobre isso. Você precisa de algo que Deus faça para sua vida, assim como Raabe fez. A Bíblia diz que quando eles tomaram Jericó, Raabe e toda a sua casa foi salva por causa da sua atitude, por causa do seu posicionamento. Março é o mês que nós falamos muito sobre mulheres corajosas, mulheres guerreiras, mulheres de força, mulheres posicionadas. E eu te convido a você ser reconhecida como uma mulher posicionada em Deus, uma mulher que reconhece todos os dias quem Deus é, Deus soberano, Deus poderoso, Deus que pode mudar história. Mulher que faz o que é certo, segundo a Bíblia, que se posiciona vivendo uma vida que agrada a Deus. Terceiro, uma mulher de fé que entra na presença de Deus e que sabe que vai ser alcançada, que vai ser ouvida, porque este Deus não é um Deus que não nos ouve. A Bíblia diz que Ele não está com seus ouvidos agravados, nem sua mão está encolhida, não, seus ouvidos estão abertos, sua mão está estendida para nos ouvir, e você pode entrar na sua presença com fé. Mulheres que obedecem, mulheres que reconhecem o sacrifício de Jesus por si e caminham com Cristo todos os dias, submetidas ao seu senhorio e que honram o seu nome. Deus trará salvação para sua vida e para sua casa. Deus abençoe e até o próximo vídeo.